Então você finalmente vai começar o internato. Os 2 últimos anos da faculdade de medicina são cercados de expectativas e nem sempre a gente sabe exatamente como se comportar e o que fazer para aproveitar ao máximo esse momento da faculdade em que o aprendizado se dá de forma exponencial. Se você está começando agora o seu internato, sem pânico. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para otimizar o seu aproveitamento nessa fase tão importante da faculdade. Então já dá um joinha nesse vídeo que depois da vinheta eu te conto tudo. O grau de engajamento de um interno em um determinado rodízio depende muito das características de cada rodízio. Eu já passei por rodízio em que a gente tinha muita autonomia e outro em que a gente era praticamente cone, colocado no meio da sala sem utilidade nenhuma. Mas, de uma maneira geral, quanto mais você se colocar disponível, mais você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa de útil. Em outras palavras, seja proativo. O negócio é não ter preguiça. Se disponibilize para cumprir tarefas como cobrar um resultado de exame no laboratório, pesar um paciente diariamente ou mesmo preencher um formulário. Podem até parecer tarefas pouco nobres, mas elas mostram que você quer ajudar e está querendo aprender. E você nunca sabe de onde vai vir um aprendizado extra nessas tarefas. Teve uma vez no rodízio de clínica que o meu preceptor pediu para eu coletar a urina de uma paciente que estava com uma suspeita de uma glomerulopatia e tal, e levar para o laboratório. Bom, pode parecer uma tarefa com um pouco potencial de aprendizado, né? E até dá um pouco de vergonha de ficar andando pelos corredores do hospital com um potinho de urina na mão. Mas aí, quando eu cheguei no laboratório, uma técnica deixou que eu ajudasse ela a preparar a urina, a montar a lâmina e depois ainda me deu uma verdadeira aula ali ao vivo sobre as principais alterações de um exame de urina. Foi um aprendizado que livro nenhum me daria e que veio de uma tarefa que parecia não servir para nada. Aliás, isso me leva a uma outra dica. Sempre, eu disse sempre, tenha com você um caderno, uma prancheta ou um bloquinho de anotações. Isso porque a todo momento os preceptores, os residentes, eles estão soltando informações que são úteis para o nosso aprendizado. E você vai se arrepender se tentar contar com a sua memória e só com ela para lembrar daquele dado depois de um tempo. Até porque o fluxo de novas informações é constante. Outra dica que tem a ver com isso que eu estou falando é a seguinte: se exponha, não tenha medo de errar. No meu rodízio de clínica, a gente tinha um preceptor que era conhecido por apertar muito os internos, cobrar presença, pontualidade, delegar tarefas, fazer perguntas, muitas perguntas. E a atitude de muita gente era de se esquivar do cara. Eu notei que o que ele queria era que a gente aprendesse mais. Então eu sempre tentava responder as perguntas dele, pedir para que ele explicasse aquelas que eu não sabia. E com o tempo eu fui vendo que era um cara que sabia demais, tinha uma ótima didática e eu aprendi muita coisa que eu acho que eu nunca teria oportunidade de aprender de outra forma. E isso tem a ver com estar disponível, ser proativo. Chega a ser engraçado, né? Quando um preceptor pede um voluntário para tentar um procedimento, responder uma pergunta ou cumprir uma tarefa. Dificilmente alguém levanta a mão e se voluntaria. Aí fica aquele silêncio constrangedor, né? Então, seja esse voluntário, não tenha medo de errar. É só lembrar que esse é o momento de errar e de aprender com os erros. Ninguém espera que a gente seja perfeito no internato e saiba tudo, mas espera que a gente queira aprender e seja interessado. Uma coisa legal que a gente aprende no internato é: grude no residente do rodízio que você está passando. Isso tem várias vantagens. Primeiro, que normalmente o residente também vai te ensinar bastante. E depois, porque o residente quebra muitos galhos para a gente.
Muitas vezes, os preceptores pedem para a gente fazer coisas que a gente não tem nem noção de como ou onde fazer. Nessas horas, ter um residente de estimação salva vidas. Eles abrem os caminhos para a gente. E tem mais. Quando você conquista a confiança de um residente, ele pode te dar a oportunidade de cumprir várias tarefas. E não me olhe com essa cara de preguiça não, viu? Lembra que quanto mais você trabalhar no internato, mais você vai aprender. Aliás, as vezes em que eu mais aprendi no internato foram aquelas que eu fiquei além do horário, ou quando eu peguei plantões extras, né, além dos obrigatórios. Eu lembro uma vez que eu estava de plantão na emergência, né, no trauma, e o médico que eu estava acompanhando, ele não estava com muita paciência para ensinar, não. E aí, quando era umas 2 da tarde, mais ou menos, tipo na metade do plantão, ele pegou minha folha de frequência, assinou e falou que eu podia ir embora, se eu quisesse. Eu confesso que eu fiquei bastante tentado. Mas eu pensei, eu já tô aqui mesmo e já estava conformado de ficar até 7 da noite. Aí eu fiquei. Dali pra frente, o cara mudou comigo. Parece até que ele estava me testando na hora que ele me mandou embora. Ele começou a me ensinar várias coisas, me mostrou vários procedimentos e deu quase uma aula sobre alguns distúrbios ortopédicos, né, que acabaram aparecendo ali durante o plantão. Enfim, acho que você já entendeu que quanto mais você se expor no internato, mais chance você tem de aprender. Mas também é importante se cuidar. A gente tende a deixar de lado algumas coisas básicas, como comer bem, se exercitar, ter tempo para relaxar. O internato é pesado, mas não deixa que ele te soterre. Come direitinho, se não der tempo de comer em um lugar bacana, ou se for muito caro, leva comida de casa. A maioria dos lugares vai ter uma geladeira ou um micro-ondas para quebrar o galho. E isso faz muita diferença. Estude muito, mas guarde um tempo para se divertir e fazer atividades físicas. Você vai ver que o seu rendimento vai melhorar muito. E eu nem preciso falar que o tempo de sono tem que ser sagrado. É ele que vai garantir a energia que você precisa para passar os intermináveis dias de estágio no internato. Para terminar, o mais importante, divirta-se. Não se cobre demais, aproveite o tempo do internato para aprender e se divertir. Lembra que foi você que escolheu estar ali e que tem uma galera aqui fora que daria um rim para estar aonde a gente está. Veja o lado positivo de tudo. Pensa que você está treinando e aprendendo para no futuro exercer uma das profissões mais desafiantes e legais que existem. E você, tem alguma dica a mais para sobreviver ao internato? Conta para mim aqui embaixo e vamos conversar sobre essa fase tão importante da formação médica. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no Medicanal, conheça a campanha do Medicanal lá no Catarse. Através dela você pode contribuir para a manutenção e para o futuro do canal, além de poder ter acesso a mimos especiais preparados especialmente para você. Não deixe de se inscrever no Medicanal também, se você ainda não é inscrito. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, e se eu fosse você, não perderia. Um grande abraço e até lá!